O Blackout é o 8º álbum de estúdio da banda de hard rock heavy metal alemã Scorpions. Foi lançado no dia 29 de março de 1982 e ele praticamente fez os fãs esquecerem das músicas dos 5 primeiros álbuns da banda. A coisa mudou muito e essa mudança drástica começou a partir do álbum Love Drive de 1979. Por sinal, esse álbum, muitos fãs da banda consideram ele o melhor álbum da discografia dos Escorpiões. E na sequência veio o Animal Magnetismo. Esses dois discos, essas duas bolachas, elas fazem parte da caminhada passo a passo da banda para virar uma das maiores bandas de hard rock heavy metal da história do rock and roll. O Love Drive na época vendeu muito bem, vendeu 500 mil cópias, foi disco de ouro. O Animal Magnetism vendeu 500 mil cópias, mas eles queriam muito mais, eles queriam estourar na América, eles queriam vender milhões de discos, e foi esse danadaço aqui, esse danadão aqui, o Blackout, que conseguiu fazer isso. Em apenas 2 anos, o Blackout já tinha vendido 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Com isso, a bolacha chegou, esse álbum aqui chegou em 10º lugar na parada de álbuns americana. E na França ficou em 1º lugar em venda. Além do mais, o Blackout, como o Love Drive, tem uma parte dos fãs da banda que dizem que esse é o melhor álbum da discografia deles. Mas, meus amigos, esse álbum para mim não é só o álbum que decolou, que a banda teve mais sucesso até então nos Estados Unidos. Para mim, ele é uma obra-prima do hard rock heavy metal dos anos 80. Para mim, esse álbum é espetacular. O single No One Like You ajudou muito o sucesso do disco mundo afora. Inclusive, o videoclipe dessa música, foi o primeiro que a banda gravou com a MTV, foi filmado na prisão de Alcatraz, e esse clipe praticamente impulsionou muito as vendas do álbum e ajudou essa música, a No One Like You, a alcançar o 1º lugar na parada de rock da Billboard. E essa música foi o pontapé inicial para a década de ouro dos Escorpiões. Amigo, você já curte, compartilha, se inscreve se você não está inscrito nessa bagaça aí, para dar uma força pra gente. Nós vamos contar a história todinha desse álbum agora para vocês. Se você tem interesse de que eu conte a história de algum álbum que você gosta, manda pra gente. Se for um álbum legal, eu conto. Até agora não tive dificuldade nenhuma de contar as histórias dos álbuns que vocês estão mandando. Agora eu vou contar a história desse álbum para vocês inteirinha, meu amigo. Tá começando Vida Vitrola. Para nós entendermos como que a banda Scorpions chegou a esse tipo de som, nós temos que recuar um pouco no tempo, não muito. Vamos voltar para o ano de 1978, o 5º álbum, o Taken by Force, que a banda acabava de lançar. Ele já mostrava um início de mudança, mesmo que pequena, no som que os caras faziam. Isso porque a banda e o produtor, que já produzia os álbuns da banda desde o álbum Vigil de 76, já mostravam interesse em mudar o estilo de som, querendo sair do som psicodélico e entrando de vez no hard rock. O grande problema era o guitarrista Uli Jon Roth. Recentemente, o Rudolf Schenker disse em entrevista que o som da banda já era para ter mudado bem antes da entrada do Matthias Jebs no álbum Love Drive de 79. O problema é que ele, o Uli, não queria tocar um novo estilo de som, porque dizia que aquilo não era para ele, e que músicas na linha do Still Loving You, como No One Like You, como Lady Starlight, esse tipo de música já tinha sido escrita nos anos 70,
mas o Uli Jon Roth não estava pronto para tocar sons assim. O Uli era um discípulo do Jimi Hendrix e estava firme nas suas ideias. Ele era um grande guitarrista, mas se você ouvir os álbuns com o Uli Jon Roth, você vai ver que pareciam duas bandas diferentes. Uma quando tocava músicas compostas pelo Uli e outra quando eram músicas compostas pelo Klaus Meine e o Rudolf Schenker. Foi então que no meio da turnê do Taken by Force, a banda e o produtor eles decidem que no próximo disco o som da banda vai mudar. Então Uli pede o chapéu e se despede dos companheiros. E quando Matthias chegou, a química entre ele e o Rudolf e a banda e o produtor foi perfeita. E o produtor ajudou a capturar toda essa química no disco. E isso acabou em um som que qualquer um que ouvir já conhece, que é o Scorpion. Porque quando o Rudolf e o Klaus colocavam as músicas deles nos álbuns da era Uli Jon Roth, ainda faltava um acabamento, e foi aí que entrou o trabalho do produtor. E esse som foi sendo aprimorado no Love Drive de 79, que já chegou a tocar nos Estados Unidos, e no Animal Magnetism de 1980, que a banda já subiu mais um degrau nos States para chegar no ápice, que é o Breakout, o disco que nós vamos falar hoje. E esse épico álbum começa no fim da turnê do álbum Animal Magnetism. Essa turnê teve mais de 122 shows e começou oficialmente no dia 6 de março de 1980, na Alemanha, e terminou no dia 28 de outubro de 1980 em Londres, na Inglaterra. Para vocês verem a diferença, a turnê do Love Drive tinha apenas 89 datas de shows. E além disso, depois que a turnê acabou em outubro de 1980, a banda continuou a fazer shows, mesmo com a turnê tendo acabado. Fizeram shows na Suécia, mais alguns na Inglaterra, e voltaram para Tóquio, no Japão, onde tinham feito um show antes de começar a turnê. Só que a voz do Klaus começava a dar sinais que não estava legal. Quando a banda ainda estava na turnê, a voz do Klaus já tinha falhado e ele ficado completamente sem voz em um dos últimos shows. Isso nós já estamos mais ou menos em novembro de 1980. Até aí estava todo mundo pensando que era só o Klaus tirar umas semanas de descanso que a voz dele voltava. Eles voltam para a Alemanha, isso aí nós já estamos ali em dezembro de 1980, e eles começam a ensaiar, colocar arranjos nas próximas músicas do álbum. Só que o Rudolf diz que o Klaus perdeu a voz completamente, não estava legal, e isso em menos de 3 semanas ele já não conseguia cantar mais nada, não conseguia mais nem falar. Então Klaus Meine vai procurar ajuda médica, vai passar por uma consulta médica, e o diagnóstico médico é que ele tem nódulos nas cordas vocais. E segundo Rudolf Schenker, o médico pergunta para ele: meu camarada, qual é a sua profissão? Ele diz cantor, e o doutor já chega para ele diz que era um especialista na área, diz para ele: acho melhor você mudar de profissão. O Klaus diz que ficou arrasado, pensou que a carreira dele de músico tinha acabado. Ele é submetido a uma cirurgia de emergência e em seguida ele sai numa viagem de repouso pelo interior da Alemanha. Segundo o baterista Hermann Harbro, o acúmulo de turnês, de shows e a gritaria que o Klaus fazia em cima do palco já começam a cobrar um preço alto do vocalista. E a imprensa alemã já inunda jornais e revistas com a notícia dizendo da aposentadoria forçada do vocalista do Scorpions, e já começa a pipocar notícias no Japão e nos Estados Unidos da aposentadoria de Klaus Meine. E para piorar as coisas para o nosso glorioso vocalista e para os Escorpiões, 2 meses depois que ele se submeteu à primeira cirurgia, ele tem uma infecção grave no local e ele é submetido a uma
segunda cirurgia e ele é aconselhado pelo corpo médico a abandonar a profissão de cantor, a procurar outra coisa para fazer. E a recuperação dele foi muito dolorosa, chegou ao ponto de ele passar dias sem falar uma palavra, além do que a autoestima do cara estava totalmente para baixo, já que a imprensa já tinha aposentado ele em definitivo. E não ajudando muito na situação, a gravadora Mercury já começava a pressionar os membros da banda para que os trabalhos de gravação do próximo álbum se iniciassem o mais rápido possível. Queriam logo um álbum para não perder o embalo. O produtor Dider Dix entra na parada e começa a intermediar os atritos entre a banda e os executivos da Mercury. Para quem não sabe e para quem já sabe também, o Dider Dix produziu 8 álbuns da banda de 75 até 1988. Ele foi o responsável pela mudança no som da banda. Foi através dele que a banda conseguiu um contrato com a Mercury. Ele é considerado como o 6º escorpião até pela banda. E para piorar o que já estava péssimo, Rudolf Schenker recebe a pior notícia de toda a carreira, segundo ele, uma carta escrita à mão pelo Klaus, onde ele se demitia da banda e que o caminho estava livre para eles escolherem um novo vocalista. A banda ficou sem entender nada e foi ao encontro do vocalista. Klaus lembra que quando ele disse para o Rudolf para eles procurarem um novo cantor, a reação do grupo foi emocionante para ele. Os caras falaram para ele: aconteça o que acontecer, te esperaremos. O batera Herman Harmon conta muita coisa disso na biografia dele, Scorpions, Minha Vida em uma das maiores bandas de todos os tempos. Muito bom esse livro. Ele, o Herman, diz que os caras disseram para o Klaus: você é como se fosse da nossa família, e família não vira as costas para ninguém do mesmo sangue. Nós vamos te esperar o tempo que for. Klaus Meine disse para eles que os médicos disseram que a recuperação poderia demorar muito, poderia demorar um ano ou talvez ele nunca se recuperasse. Os caras não quiseram nem saber, fecharam com o Klaus Meine e disseram que iam peitar quem fosse que tivesse que peitar, eles iam peitar todo mundo. E quando parecia que as coisas iam começar a melhorar, o produtor Dider Dix, que cuidava muito dessas coisas deles, chega com a notícia que a Mercury deu um ultimato: ou começava a gravar logo o álbum ou era rescisão contratual. Então a banda decide: vamos começar a gravar o álbum sem pressa, nós temos é que ganhar tempo. E como orçamento para esse disco, para o Blackout, era um orçamento gordo, já que o Love Drive e o Animal Magnetism tinha deixado a gravadora animada. E com esse orçamento, segundo o guitarrista Matthias Jebs, os outros álbuns foram gravados no minúsculo estúdio do Dider Dix, no porão de um prédio em Colônia, na Alemanha. E agora era a hora de procurar um local maior, já que eles previam meses no estúdio. Tudo para ver se o Klaus voltava. Então o produtor aluga uma mansão no sul da França para começar a gravar. Lá eles passam um bom tempo gravando parte das músicas e, segundo Herman, fazendo muitas outras coisas no quarto. Os trabalhos na França terminaram. Quando chega a hora de colocar os vocais, eles retornam para a Alemanha e para o estúdio do Dider Dix para colocar os vocais e solos de guitarra. Só que o Klaus ainda estava em recuperação e o produtor diz para a banda que conhecia um jovem cantor chamado Don Dokken e que ele tinha uma voz tão poderosa quanto a do Klaus e poderia fazer um vocal guia e back vocals para vocês terminarem a parte instrumental do álbum. A banda de pronto topou gravar as demos com o cara. O Don Dokken estava na Alemanha para gravar o primeiro álbum da banda Dokken. E esse álbum foi gravado no estúdio e produzido pelo Dider Dix de julho a setembro de 1981, logo depois da participação do Don Dokken no Blackout. Don Dokken diz que aqueles dias no estúdio com a banda foi sonho para ele, porque ele era fã do Scorpions
E mesmo que eles tivessem pedido, segundo ele, segundo o Donkey, mesmo que eles tivessem pedido para ele substituir o Klaus Meine, ele falaria para eles: vocês são loucos. Não apenas porque ele era fã da banda, mas ele teria que carregar o peso de substituir um vocalista igual o Klaus Meine. Ele também disse que aqueles dias no estúdio os caras ficavam pedindo para ele cantar cada vez mais alto, gritar mais. Ele falou que no final dos dias ele estava com o ouvido zumbindo. E eu vou colocar um link aqui na descrição de uma cover do Dokken faz do Scorpion, só para vocês verem como que ia ficar o Don Donkey cantando no Scorpion. Infelizmente essas demos dizem que nós nunca vamos ver. Eu vi uma entrevista do Don Donkey dizendo que essas demos estão muito bem guardadas, e eu vou colocar o link. Eu gostei, viu? Gostei mesmo. E enquanto isso, o Klaus Meine continua na recuperação dele. Ele começa a receber milhares de cartas de fãs, de amigos, todo mundo dando apoio para ele, e o Klaus já começa a levantar um pouco, além, é claro, do apoio da esposa Gabi, a esposa dele, do Klaus. São casados desde 1976, e do apoio da banda, né? Os caras disseram que iam peitar a gravadora para esperar por ele. E isso tudo foi importantíssimo para ele acreditar na volta. E com essa injeção de ânimo toda, ele começa a fazer um tratamento com um fonoaudiólogo para pelo menos tentar falar. E a banda ainda mandou ele para Viena, na Áustria, onde tinha um famoso especialista em voz que tratava cantores de ópera com problema na voz. E depois de meses de um treino vocal intenso, o resultado foi tão bom, mas tão bom, que o Klaus Meine voltou com amplitude vocal ainda maior do que ele tinha antes da doença. E em setembro de 1981 ele volta para o estúdio com os companheiros e irmãos, são os irmãos, né, pô, para continuar gravando o tão aguardado Blackout. E a formação estava aquela formação, a formação clássica do Scorpions, com o Klaus Meine nos vocais, Rudolf Schenker nas guitarras, Matthias Jebs nas guitarras, Francis Buchholz contrabaixo e o glorioso Hermann Harbel na bateria. O Klaus diz que quando ele finalmente voltou, ele estava realmente em boa forma. Ele até mesmo voltou a fazer vocais bem agudos, como fazia nos álbuns mais antigos. E os médicos dizem que o que aconteceu com ele, essa recuperação, é algo inacreditável. E o Don Dokken foi para o álbum. O Don Dokken está no álbum, está no Blackout, mas não nos vocais. Ele está em alguns back vocals que ele faz na bolacha. E o álbum, que demorou quase um ano para ficar pronto, foi finalizado em janeiro de 1982 e lançado em 29 de março de 1982. E agora vamos para a gloriosa capa desse espetáculo de álbum. Essa é uma das capas mais conhecidas de álbuns de rock and roll. Tem um cidadão ali com cabeça enfaixada, uns garfos na cabeça, bigodão ali, o cara tá gritando de dor, parece que tá gritando tanto que tá quebrando até os vidros ali na frente dele, imagina. E de acordo com o Rudolf Schenker e o Klaus Meine, eles estavam vendo uma revista alemã, Esten, se eu não me engano o nome, e viram essa foto na revista e falaram: pô, é a foto que a gente precisa no nosso álbum, vamos ter que... Aí procuraram o artista que tinha tirado esse autorretrato, é o Gottfried Hellion, tinha esse autorretrato. Os caras procuraram o cara deu a benção e a capa do disco é o autorretrato do cara. Tem muita gente que acha que quem estava na capa era o Rudolf Schenker, realmente os dois são muito parecidos. E agora vamos para as músicas desse espetáculo. Todas as músicas são do Rudolf Schenker. As letras são do Klaus e do Hermann.
algumas músicas os dois juntos, outras divide, uma de um, outra de outro. E a primeira do lado A desse grandioso álbum é Blackout. Quando você coloca a agulha na bolacha para tocar, meu amigo, quando já começa os primeiros acordes, você já imagina o que vem por aí. Porque a música tem riffs de guitarras maravilhosos, rápidos e gostosos de ouvir. A música é uma paulada mesmo, muito boa. E se alguém tinha alguma dúvida que o Klaus Meine estava recuperado, a dúvida acaba logo na primeira faixa. Dá a impressão que nesse som o Klaus queria mostrar que ele estava completamente curado. Ele canta com muita energia nessa música. A letra da música fala de alguém que perdeu a memória, de alguém que teve um blackout. Minha cabeça explode, meu ouvido zumbi. Eu não consigo lembrar apenas onde eu estive. A última coisa que eu lembro é que eu fiquei perdido em um buraco profundo e escuro. A ideia da música e do nome do álbum, muitos podem pensar que foi sobre o que aconteceu com o Klaus, mas não foi. O baterista Hermann Harbel contou tudo no livro dele, e o Rudolf também já contou em várias entrevistas. Por volta de 1980, o Scorpions tinha feito um show em Cleveland, nos Estados Unidos, junto com o Judas Priest e o Def Leppard. E depois do show, o Rudolf Schenker e os guitarristas do Judas, o K.K. Donen e o Glenn Tipton, foram fazer uma festinha para comemorar ali. Estavam fazendo show junto e começaram. Só que o Glenn Tipton e o K.K. Donen começaram a tomar cerveja, e o Rudolf Schenker falou: não, vocês não sabem beber, eu vou ensinar para vocês como que bebe. Aí misturava vinho, misturava cerveja e uísque. Os caras, caramba, você tá doido? Não, é assim que se bebe, você não sabe beber, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E fazia uma misturada danada. E os caras começaram a beber com ele, começaram a ficar muito doido. Foi então que o K.K. Donen tem a ideia de... pô, vamos no quarto chamar os caras do Def Leppard? Vambora. Aí, pá, vamos pro quarto, subiram. Chegaram lá, a rapaziada tava assistindo TV. Se não me engano, parece que era uma série. E vamos lá, vamos descer. E disseram: não, a gente vai ficar aqui. A rapaziada naquela época, 1980, eles eram um molecão, 20 anos. Acho que o baterista, acho que nem tinha 18 anos ainda. Eles disseram que não iam descer. Não se sabe se o Rudolf Schenker ficou com raiva porque eles não quiseram descer, estavam vendo aquela série. Ele pegou a cerveja que ele estava na mão, segurando, e despejou em cima da televisão, que a televisão fez PUF! Explodiu na hora, ficou todo mundo olhando para a cara do outro, ninguém sabia. Aí alguém falou: vamos embora daqui, vamos sair daqui. Essa é a versão do Rudolf. A versão do Hermann é um pouco diferente, inclusive ele conta no livro dele. E ele estava no local, porque o Rudolf não lembra muita coisa do que aconteceu depois. Segundo o Hermann, logo depois que a televisão explodiu, o Rudolf caiu, os caras levaram ele pro quarto, ele apagou. Aí no outro dia, quando ele acordou, o Rudolf Schenker, ele foi no quarto do Hermann Harbel, foi lá contar para ele, como tinha até esquecido que ele estava no lance. Foi contar para ele: pô, cara, tu não sabe o que aconteceu, e aconteceu isso, joguei água na televisão dos caras, a televisão explodiu, eu não lembro de mais nada, apaguei. Aí o Hermann Harbel falou para ele: sabe o que você teve? Você teve um blackout, cara. Você teve um blackout. Aí, pô, um blackout, Aí o Hermann falou: cara, sabe de uma coisa? Que isso aí é um ótimo nome para uma música ou para um álbum. O Rudolf Schenker gostou muito da música, diz que quando chegou na Alemanha ele já pensou nisso daí, já compôs a música. O Klaus Meine e o Hermann Harbel já colocaram a letra na música, segundo já sabiam da história todinha que tinha acontecido. E muitas pessoas dizem que o Rudolf Schenker que compôs letra e música. Isso não está
identificado no álbum. E a música pode não ser do Klaus Meine, mas ele encerra ela com raiva, quebrando vidros. A segunda do lado A é Can't Live Without You. A letra é só do Meine. Não posso viver sem vocês. A segunda faixa da bolacha foi um grande sucesso da banda, a ótima Can't Live Without You, que foi o quarto single do álbum. Foi lançada em julho de 1982 e no lado B do single tinha a música Away Somewhere do álbum Love Drive. Ela alcançou a 63ª posição na parada britânica e também a 17ª posição na França. A canção foi bastante executada na turnê de promoção do álbum, mas não participa tanto do setlist atual da banda. Essa música foi escrita para a galera cantar junto mesmo. A música começa com Klaus Meine fazendo uma contagem até 4, quando então começa um riff pesado e cadenciado. Inclusive esse riff no refrão acompanha perfeitamente a voz do Klaus, fazendo um efeito muito bonito na música. O solo do Matias é um dos melhores solos do álbum. O vocal do Meine também está perfeito. A canção é uma grande homenagem aos fãs da banda. Vocês ficam parados em frente à banda, com todas aquelas faixas na mão. Eu vejo vocês tocando guitarras imaginárias, vocês balançando suas cabeças, até o final do show. Vocês realmente vão a qualquer lugar que nós estamos. Não posso viver sem vocês. Não posso viver sem vocês. A terceira do lado A é No One Like You, letra só do Meine. As músicas não esqueço, todas são do Rudolf Schenker, Ninguém Como Você. Esta sensacional música saiu como o primeiro single do álbum e alcançou a primeira posição na parada de rock da Billboard. E a danada não parava de tocar nas rádios americanas. E foi essa faixa que puxou as vendagens do Blackout lá para cima. O álbum ficou em 10º lugar na Billboard, na parada de álbuns, além de atingir o primeiro e 3º lugar na França e Canadá. É um hard rock que só o Scorpion sabe fazer, com uma letra que fala de amor. Quando fez os solos dessa música, o Matias estava inspiradíssimo. Inclusive Matias diz que essa é uma das músicas prediletas dele em todo o catálogo da banda. Ele diz também que quem criou as melodias de guitarra dessa música foi basicamente ele. E quando estavam gravando ela, ele teve uma sensação muito boa, porque para ele ela tinha cara de sucesso e realmente acabou sendo um sucesso. E quem ajudou muito a impulsionar as vendas do Blackout foi o clipe da música No One Like You. Clipe gravado na prisão de Alcatraz em São Francisco. Segundo o Matias Jebs, foi muito divertido gravar esse clipe. Eles gravaram ele à noite. No clipe, inclusive, o Rudolf Schenker aparece caracterizado como o cara da capa, com garfos nos olhos, completinho. Parecia o cara mesmo. Esse clipe foi o primeiro trabalho da banda. Foi o primeiro clipe filmado pela banda para MTV, e depois da repercussão desse clipe eles começaram a entender o porquê daquele canal, porque até então as pessoas ouviam música na rádio, só que a MTV era um canal novo e aquela geração, a geração MTV que estava começando, começou a correr para as lojas comprar o disco, o Blackout, por causa do clipe da MTV. Segundo o Meine e o Rudolf Schenker, os compositores da música, originalmente ela foi composta em alemão, mas a banda optou por lançá-la mesmo em inglês. Mas os dois afirmam que muito do significado foi perdido durante a tradução. Foi também a primeira música que Klaus gravou no estúdio depois da sua volta. Além das guitarras e vocal cativantes, o refrão é daqueles grudentos que pega e não sai da cabeça. Não há ninguém como você, eu não posso esperar pelas noites com você, eu imagino as coisas que nós faremos, eu só queria ser amado por você. A quarta do lado A
é You Give Me You I Need. Letra do Harbel, você me dá tudo que eu preciso. A faixa começa com uma introdução bem suave e bem melódica, para estourar em um riff hard rock oitentista. Essa é daquelas canções de amor que só o Scorpions consegue fazer. Harbel disse em entrevista, e agora em 2015, que as letras dele no Blackout eram letras muito sexuais e rock and roll, porque ele vivia isso na época. A letra fala de alguém que sente falta de outra pessoa e quer reconciliação. Meu coração está doendo, eu preciso tanto de você, meu amor é o mesmo, então por favor não vá. Você me dá tudo que eu preciso. A quinta do lado A é Now. Letra do Mine e do Harbel. Agora encerra o lado A da bolacha com muita energia. Essa música é a mais curta do álbum, tem apenas 2 minutinhos e meio. Tem guitarras matadoras e Klaus Meine está com a corda toda. A letra da música é muito louca, meio sem sentido. A música tem um grande solo de guitarra também, e ela foi lançada como single apenas no Japão em março de 1982. Com um toco alto, o poço de luz soa, meu amor quer sacudir e deixe pra lá, realmente nascido nobre. Manhã até embaixo, eu estou indo, o caminho todo apenas em frente, vai ser selvagem, vai ser selvagem, vai ser selvagem agora. Doida, né? Virando a bolacha, nós temos Dynamite, a primeira do B, letra do Mine do Harbel. Virando a bolacha, temos essa sensacional música poderosa que faz o corpo começar a balançar sem a pessoa notar. Essa música ela é menos badalada que Blackout e Now, pois eu vou falar para vocês que das pauleiras do álbum, essa é a minha preferida, Dynamite. Guitarras nervosas e o som da bateria do Herman e o vocal do Klaus dirigem a música num ritmo frenético. Poderosa essa Dynamite. A letra, que deve ter bem mais coisas do Harbel, fala de uma noite louca de sexo e rock and roll. Jogue sua bunda pra cima com rock and roll esta noite. Eu farei esta noite especial, fazer você sentir-se bem, atirar meu calor dentro do teu corpo, te dar todo o meu tamanho. Nós vamos vibrar a batida desta noite. É tempo de quebrar o gelo. Dynamite, Dynamite. A segunda do B é Arizona, letra do Harbel. Vou te falar, por que diabos que essa música não virou single? Uma música muito legal, a ter estourado nas rádios, cara, com certeza. Mesmo assim, foi feito um clipe legal dela, com uma bela morena e com cenas filmadas no campus da Universidade do Arizona. A música tem guitarras cativantes e o vocal do Klaus Meine encaixa perfeitamente na melodia. Esse som parece muito com a Rock You Like a Hurricane do Love of Sting. Felizmente, este belo hard rock é frequentemente esquecido pela banda, tal quanto Dynamite. As duas não tocam muito ao vivo. A letra da música, que é do Herman Harbel, conta as aventuras dele numa dessas indas e vindas do Scorpions pelos Estados Unidos, no estado do Arizona, por isso que o nome da música é Arizona. Eles estavam no hotel lá, de boa. De repente parou uma limusine enorme, preta, gigante, desceu o motorista. Seguinte, a minha patroa veio aqui pegar o senhor Herman Harbel. Aí ficou aquela coisa, veio pegar. Aí liga para um, liga para outro, liga para a gente, liga para esse, blá blá blá. O cara desceu, foi lá no carro, entrou no carro, ficou alguns segundinhos lá, voltou. Ao seguinte, eu vou dar uma saída, daqui a pouco eu volto. Saiu, só voltou no outro dia. Segundo ele, foi uma noite muito louca de sexo no deserto do Arizona. E a identidade da mulher, ele diz que não pode revelar, ela tem que ser mantida em segredo e nunca vai ser revelada, segundo ele.
A terceira do B é Shine White, letra do Klaus Meine, China Branca. Essa música super pesada é a faixa mais longa da bolacha, com 6 minutos e 59 segundos de tempo. Alguns versos das músicas são cantados apenas com a bateria do Harbel tocando pesado no fundo. Essa música chega a lembrar os Scorpions da era Uli-Jon Roth. Rudolf Schenker gravou 2 solos diferentes para Shine White, e ele não conseguiu escolher um deles para colocar no álbum. Então, meus amigos, a bolacha norte-americana e inglesa apresentam solos diferentes, pequenos mas diferentes. Os vocais do Klaus e o peso das guitarras se destacam muito nessa canção. Nessa música, o Scorpions aposta em uma letra com temática pacifista, falando de amor, como todo o álbum. Quanto tempo levará para fazer do mundo a bola de fogo? Quanto tempo levará até não existir mais vida? Quanto tempo levará até que todos compreenderão que precisamos encher nossos corações com amor novamente? A quarta do B é When the Smoking Going Down, quando a fumaça estiver desaparecendo. Para encerrar essa maravilha de álbum, tinha que ser uma balada cheia de emoção, com belas guitarras. Encerra uma obra-prima completa do Scorpions. Essa banda com certeza é a melhor banda de hard rock e heavy metal na categoria baladas, isso eu tenho certeza. Infelizmente ela não saiu como single, essa música teria arrebentado também nas paradas. Ultimamente a banda usa ela para encerrar muitos dos shows, já que ela fala de uma estrela de rock subindo no palco da arena vazia depois que a multidão vai embora. A letra diz isso: justamente quando você volta para casa eu encontro algum tempo para estar só. Eu vou ver o lugar uma vez mais, exatamente como tem sido há milhares de noites. Subo ao palco novamente esta noite, porque o lugar ainda parece ter vida quando a fumaça estiver desaparecendo. Um final mais do que perfeito para o álbum. E depois de demorar quase um ano para ficar pronto, essa maravilha foi lançado no dia 29 de março de 1982, o single No One Like You, tocando muito nos rádios e na TV. O álbum chegou a ser o álbum mais vendido deles até essa data. Eles finalmente chegaram ao status de estrelas do rock nos Estados Unidos e chegaram em muitos países que mal conheciam ele. Então a banda começa a turnê dessa maravilha aqui, e quem abre o show para eles é o Iron Maiden, que ainda não era a banda principal. E nesse ano o Blackout foi eleito o melhor álbum de hard rock. E a banda aproveita a mídia sensacionalista, que tinha dito que tinha acabado a carreira do Klaus Meine, aproveita eles também, porque como o cara voltou a cantar e cantar melhor do que já cantava, a mídia sensacionalista começa a soltar para todo lado. O Klaus Meine voltou, está cantando melhor, e ajudou ainda mais a impulsionar esse grande álbum. E o Klaus Meine disse que a decisão do Rudolf e da banda de esperar ele foi decisivo para ele ficar mais fortalecido, com vontade de se recuperar. E mesmo depois que ele se recuperou, ele fala que ficou com medo da turnê que viria. Ele não sabia se ia aguentar aqueles shows um em cima do outro, vários dias, forçando a voz do jeito que ele tinha ficado. E essa maravilha aqui, ele conseguiu misturar hard rock, heavy metal, baladas, ficou tudo bem encaixado, conseguiu convencer críticos, que é uma coisa difícil, conseguiu convencer fãs, e tem muita gente por aí que considera esse álbum o melhor da carreira deles. Realmente acho que é. E realmente é uma bolacha gostosa de ouvir, com uma das capas mais conhecidas da história do rock. Todo mundo que gosta de hard rock e heavy metal conhece a capa
do Blackout e dessa formação que gravou esse espetacular disco. O Francis Buchholz, o baixista, saiu em 1992. Parece que teve uma divergência ali sobre gerência da banda. Eu achando que ele não gostou da saída do produtor, hein? Será que foi? Vou dar uma procurada sobre isso. E o Herman Harbius sai em 1995. Parece que ele tinha outros planos em mente. Saiu. Pro lugar deles, hoje na banda, além do Matthias Jebs, do Rudolf Schenker e do Klaus Meine, tem o Paul McOlda, baixista polonês que está na banda desde 2003. E na bateria tem um grande guitarrista, um grande baterista que já tocou com King Diamond de 1985 até 1989 e tocou no Motorhead de 1992 até 2015. É o grande Mikkey Dee. Então essa é a formação atual do Scorpions. E aí, 2 anos depois, em 1984, chega o Love Fist Sting, algo que colocaria a banda no topo mega estrela mundial. Tá aqui, já falamos sobre esse álbum, vou colocar aqui nos cards, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve aí para ajudar a gente, curte, compartilha para todos os seus amigos. Volto no próximo vídeo. Tchau!